Um dos momentos mais aguardados durante o Fórum Econômico Mundial vai ser, de fato, o discurso de Donald Trump, que aumentou a pressão por essa anexação ou compra da Groenlândia, inclusive com a imposição de tarifas aos países que se opõem a essa possibilidade. Enfim. Sobre essa escalada de tensão com os europeus, a gente conversa agora com Carlos Primo Braga, ex-diretor de Política Econômica e Dívida do Banco Mundial e professor associado da Fundação Dom Cabral. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Um prazer estar com vocês. Professor, eu não encontro palavras para definir, de fato, o que é a possibilidade de anexação, até mesmo comprar a Groenlândia. Mas, dado esse cenário completamente dantesco que a gente vive hoje em dia, eu queria entender os principais impactos. A gente vê essa corrida para ativos de segurança, um tensionamento bastante significativo com a perspectiva, por exemplo, ou pelo menos uma ameaça dos países europeus de romper os tratados econômicos, né, os tratados de comércio, com aquela tarifa de 15% com os Estados Unidos. Eu queria entender quais são os riscos para a economia, para o nível de atividade econômica mundo afora, para as correntes de comércio global, que essa nova incursão de Donald Trump, para dizer o mínimo, isso tudo pode causar. Bem, sem dúvida nenhuma, aumenta significativamente o grau de incerteza. É importante, né, de um ponto de vista histórico, lembrar que há mais de 150 anos os Estados Unidos, em vários momentos, sugeriu a aquisição ou o controle da Groenlândia, né? Em 1867, logo após a aquisição do Alasca da Rússia pelos Estados Unidos, houve uma proposta efetiva. Na época, o secretário de Estado, William Seward, fez uma proposta e comissionou um estudo exatamente para, vamos dizer, criar a racionalidade de tal proposta. Sempre os argumentos foram questões estratégicas, a localização no Ártico, questões de acesso a minerais, né, recursos naturais e a existência de conflitos geopolíticos. Isso evoluiu, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas invadiram a Dinamarca em 1940, os Estados Unidos mandou pessoal da Guarda Costeira dos Estados Unidos, teoricamente como voluntários, para a Dinamarca. E durante o período pós-Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos aumentou dramaticamente o número de bases com autorização da Dinamarca e da Groenlândia, exatamente para tentar evitar, vamos dizer, algumas falhas no sistema de proteção estratégica dos Estados Unidos. Após 1991, isso tudo diminuiu significativamente com o colapso da União Soviética. Agora, o senhor Trump, desde 2025, no seu segundo mandato, se bem que em 2019 ele já tinha levantado essa bola, né, no primeiro mandato dele, ele renovou as sugestões, ameaças, melhor dizendo, de incorporação da Groenlândia aos Estados Unidos. Inclusive, com a ideia de que isso também vai criar pressões sobre o Canadá para o Canadá se unir aos Estados Unidos. E isso é uma jogada, né, que ele se inspira no presidente McKinley, que era o homem das tarifas lá no século XIX, que é o grande ídolo do presidente Trump. Bem, moral da história, voltando aí à sua questão, certamente isso aumenta a incerteza. Nós estamos vendo o comportamento dos mercados europeus hoje. Os Estados Unidos hoje é um feriado, como você acabou de mencionar, mas certamente o preço do ouro, por exemplo, nós vamos continuar a ver pressões e a questão toda é quais são os próximos passos. Eu não chamei você de professor à toa, né, professor? Que aula sobre esse contexto todo envolvendo a Groenlândia e essas incursões dos Estados Unidos, essa importância, inclusive, do ponto de vista geográfico. E eu queria entender exatamente, em meio a esse novo tensionamento, pensando nessa possibilidade de uma retaliação por parte da União Europeia,
Que tipo de rearranjo do ponto de vista geopolítico e, evidentemente, para as correntes globais a gente deve acompanhar? Porque a gente tem tensionamento de Trump com a Rússia, com a China, com a Europa, já teve com o Brasil, com a América Latina como um todo, com essa incursão de Trump à Venezuela. Os Estados Unidos, evidentemente, são a maior economia do mundo, mas há o risco de algum tipo de isolamento dos Estados Unidos, dada essa série de brigas compradas mundo afora? Certamente, né? Você vê, no ano passado, os Estados Unidos anunciou tarifas bastante elevadas contra a União Europeia. No mesmo contexto, após o Liberation Day, 2 de abril do ano passado, né? E essas ameaças evoluíram até um acordo que foi em 27 de julho do ano passado, o Acordo de Turnberry, que, digamos assim, a União Europeia preferiu aceitar uma proposta que, primeiro, não é consistente com as regras da Organização Mundial de Comércio. Mas, além disso, basicamente o que esse acordo gerou foi a proposição que os Estados Unidos imporia tarifas de 15% sobre as importações de produtos da União Europeia. E a União Europeia imporia 0% sobre as importações de produtos nos Estados Unidos. É bem verdade que o acordo ainda está sendo, vamos dizer, analisado no contexto da burocracia do Parlamento Europeu. Mas a União Europeia já anunciou que está congelando o acordo nesse momento. O que isso significa? Que muito provavelmente, se os Estados Unidos avançar com relação às tarifas de 10% em 1º de fevereiro, indo para 25% em 1º de junho, contra 6 países da União Europeia, mais a Noruega e o Reino Unido, obviamente, nesse momento, a União Europeia, então, diz que iria reativar a lista de retaliação contra os Estados Unidos. Essa lista de retaliação incorpora cerca de 93 bilhões de euros de exportações americanas. Vão desde os aviões da Boeing, passando por soja e vários outros produtos, uísque, motocicletas, etc. E a escolha desses produtos pelos europeus tem 2 características. Uma, são produtos que, teoricamente, você tem facilidade de encontrar de outras fontes, de outras origens que não os Estados Unidos. Segundo, são produtos que vão certamente ter um custo exatamente para os segmentos da sociedade americana que apoiam significativamente o senhor Trump, né? Então, isso pode realmente se tornar um problema muito sério, né? E aí, só para completar, 2 coisas que podem acontecer, porque o presidente Macron, da França, inclusive anunciou a possibilidade de ativar o Anti-Coercion Instrument, o instrumento anticoerção, anti-bullying, se você quiser uma, vamos dizer, tradução mais popular. E se isso ocorre, porque esse instrumento foi criado em 2023, mas nunca foi utilizado pela União Europeia. Se isso ocorre, aí a União Europeia poderia impor medidas muito mais amplas, além de tarifas, sobre propriedade intelectual, acesso ao mercado de empresas, por exemplo, empresas americanas, por exemplo, na área de comunicações, e isso realmente levaria a um impacto muito significativo. Não estou dizendo que isso vai acontecer. A única coisa boa de todo esse momento que estamos presenciando é que, muito provavelmente, isso vai ajudar a ratificação do acordo Mercosul-União Europeia nesse momento. Dá-lhe Embraer, né, professor? Dada essa limitação de embarques da Boeing lá para o território europeu, viva a nossa honrada indústria nacional. Professor, você citou a OMC. Eu queria entender um pouquinho mais sobre essa
perspectiva, pelo menos do Brasil, de fortalecer novamente a Organização Mundial do Comércio. A gente tem acompanhado esse travamento das principais discussões, das principais ágoras de discussão no âmbito da Organização Mundial do Comércio, e esse enfraquecimento também capitaneado pelos Estados Unidos e essa inação por parte do governo Biden, inclusive, evidentemente continuada no governo de Donald Trump. Existe uma solução do ponto de vista de fóruns globais para organizar as regras do comércio global, dada essa incursão de Donald Trump, esse atentado contra a liberdade e as correntes comerciais como a gente conhecia? Olha, eu sou um grande fã da Organização Mundial de Comércio, inclusive por razões profissionais. Entre 2003 e 2006, eu era o conselheiro sênior do Banco Mundial, baseado em Genebra, e uma das minhas responsabilidades era exatamente cobrir as atividades da Organização Mundial de Comércio, as implicações para países em desenvolvimento no contexto da então rodada Doha, né? Que, como nós sabemos, hoje está em limbo. Na realidade, já morreu, mas ninguém gosta de falar disso. Bem, o ponto é que organizações multilaterais, e a Organização Mundial de Comércio é muito diferente, por exemplo, do Banco Mundial ou do FMI, onde cada país tem uma participação, e eu fui interinamente o secretário executivo do Conselho do Banco Mundial. E em 2010, a minha posição era exatamente finalizar as negociações para o aumento de capital do Banco Mundial. Bem, no caso do Banco Mundial, e é parecido no caso do FMI, os diferentes países têm uma participação acionária que reflete, de certa forma, o tamanho do seu PIB, né? Tem outras variáveis nesse contexto também. Então, por exemplo, os Estados Unidos tinham uma posição muito confortável, porque qualquer que fosse o cálculo que você fizesse, eles iriam manter algo entre 15% e 16% das ações no Banco Mundial. E, por conseguinte, era o único país no mundo que tinha uma posição de capacidade de veto para mudanças constitucionais no Banco Mundial, no sentido de que essas mudanças constitucionais exigem pelo menos 85% dos votos. A OMC é diferente. A OMC é como as Nações Unidas. Teoricamente, cada país um voto e ela atua na base de consenso. É claro que se Guiné-Bissau é contra, tem um tipo de impacto. Se o Brasil, a Índia, os Estados Unidos são contra, tem naturalmente um impacto muito maior. Mas esse sistema, o sistema multilateral de comércio, iniciado sob a liderança dos Estados Unidos no pós-guerra e que culminou com a criação da OMC em 1995, esse sistema depende fundamentalmente de apoio das maiores economias do mundo. Então vamos basicamente pensar nesse caso, Estados Unidos, o grupo de países na União Europeia e a China, nesse momento, né? E, na medida em que os Estados Unidos demonstram essa total perspectiva totalmente negativa com relação a organizações multilaterais, é muito difícil a gente observar a OMC tendo um impacto muito significativo no curto prazo em termos das relações de comércio. Ela continua a ser uma organização importante, mas, por exemplo, o sistema de solução de controvérsias está paralisado exatamente por causa das ações dos Estados Unidos. Nem tão admirável mundo novo. Conversei com Carlos Primo Braga, ex-diretor de Política Econômica e Dívida do Banco Mundial. Professor, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Foi um prazer.